Todo país que cedia a Copa do Mundo acaba prometendo sempre a mesma coisa, que vai movimentar a economia do país, que vai atrair milhares e milhões de turistas, criar inúmeros empregos e vai deixar um legado na sociedade. Porém, quando a Copa acaba, as coisas não acontecem como planejado. Será que realmente sediar a Copa do Mundo no país dá aquele lucro esperado? Por conta dessa dúvida, eu acabei fazendo algumas pesquisas e é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Salve, ladies and gentlemen! Eu espero que todos estejam muito bem e hoje nós vamos trocar uma ideia bem interessante sobre a Copa do Mundo, né? O assunto do momento. É claro que a gente está aqui torcendo para o nosso querido Brasil, e eu vou gostar também bastante do Curaçao, porque ele também, né, a gente tem que simpatizar, o 7-1, e sinceramente nós temos alguns detalhes muito interessantes economicamente falando, então vamos direto para o vídeo. Antes de a gente falar sobre lucro ou se dá prejuízo, a gente tem que entender alguns números que são usados para calcular o custo da Copa. Existem 3 blocos principais para calcular os gastos de uma Copa do Mundo. O primeiro são os famosos estádios. Então depende se vai construir do zero, vai reformar ou adaptar. Isso sozinho já vai custar bilhões para o país. O segundo bloco seria a infraestrutura. Então os aeroportos, metrô, entradas, os hotéis, a segurança, tudo que precisa existir para receber o mundo todo no seu país. Em terceiro, a organização em si. Então eu estou falando para vocês da tecnologia, a comunicação, a logística e também as cerimônias que sempre ocorrem na Copa. E particularmente essa é a parte que boas pessoas acabam não vendo no cálculo. Entendido isso, vamos voltar um pouco para a história e ver quanto é que custou as últimas Copas que nós tivemos. Vamos em ordem cronológica, para mais antigas aqui que eu encontrei com os dados um pouco mais certos, né? Porque infelizmente alguns dados acabam sendo um pouco metidos e você sabe como é essa questão de números, né, para a população. A Inglaterra em 1966 teve um custo aproximado de 30 milhões de dólares. Sim, 30 milhões. Hoje não parece nem um número. Naquela época era bastante dinheiro sim. Hoje isso aí acaba sendo um trocado para o nosso querido Elon Musk. Depois nós temos o México em 1970 e também em 1986, que também foi no México. 2 mundiais no mesmo país com gastos relativamente modestos. O México se aproveitou bastante da infraestrutura já existente. Então eles usaram bastante a cabeça para gastarem menos na infraestrutura. Em seguida nós temos 1982 na Espanha, que teve um custo de cerca de 1,5 bilhões de dólares. Nessa época a Espanha queria mostrar que tinha saído do franquismo, deu certo na imagem, mas não necessariamente nas finanças. Em seguida nós temos em 1994 o queridos Estados Unidos, em torno de 500 milhões de dólares. O modelo americano foi inteligente, ele usou estádios que já existiam, né, para eles lá, e o resultado foi um dos poucos casos em que o país cedeu e ficou no azul. Então, olha aqui, de todos que eu falei, muito provavelmente esses ficaram sim no prejuízo. Agora nós temos a França em 1998, que custou em volta de 2 bilhões de dólares. Organização impecável e um legado extremamente duradouro. Os estádios franceses ainda são usados até hoje. E vocês vão reparar que a maioria dos estádios, as Copas do Mundo que foram sediadas por países europeus, eles usaram muito bem a estratégia de usar estádios já construídos para os seus times que tem lá. Eles só readaptaram os estádios. Depois nós temos a Coreia do Sul e o Japão em 2002. Teve um custo de aproximadamente 7 bilhões de dólares para os 2 países juntos. Foi a primeira Copa em 2 nações ao mesmo tempo. E também um dos maiores prejuízos da história. Mas falaremos disso um pouco mais para frente. Então chegamos à Alemanha em 2006. Cerca de 4,5 bilhões de dólares. Considerada um dos melhores exemplos de organização. A Copa realmente reinventou a imagem do país. E em seguida temos a África do Sul em 2010, 5,9 bilhões de dólares. O primeiro mundial africano gerou expectativa enorme, porém uma decepção financeira avassaladora. E finalmente chegamos no nosso querido e maravilhoso país, o Brasil, em 2014, que teve um custo de 15 bilhões de dólares. Até 2022, essa era a Copa de longe mais cara que já esteve no mundo todo. E infelizmente isso deixou as cicatrizes até hoje no país. Finalizando, em 2018 nós tivemos na Rússia com um custo de 11,6 bilhões de dólares. Surpreendeu positivamente e, por incrível que pareça, foi uma das poucas edições que recentemente tiveram lucro na Copa do Mundo e um lucro considerável. Podemos duvidar dos dados? Podemos, mas calma lá. E aí, por último, antes do que está rolando hoje, nós temos o Qatar em 2022, que sim, aí sim a gente está falando de números estratosféricos.
teve um gasto estimado de 200 bilhões de dólares na Copa do Catar. Essa estimativa ela depende bastante baseado no dado que você usa, porque assim, ó, ela foi 15 vezes mais cara que o do Brasil, e o do Brasil até aquela época tinha sido a mais cara. Eu tô falando para vocês que o que a gente tem registrado aqui, o que o Catar gastou na Copa, mesmo que a gente reajustar os valores anteriores, né, de atrás de 2000, né, fazendo reajuste de inflação, o Catar ele gastou basicamente mais do que todas as Copas juntas em uma só. Então eu nem preciso falar para vocês que eles tiveram um dos maiores prejuízos da história. E agora, os Estados Unidos, México e também Canadá, agora acontecendo em 2026, nesses 3 países, com bilheterias absurdamente exorbitantes, né? O custo para assistir a Copa do Mundo esse ano está muito cara. Será que agora eles vão ter lucro diferente dos outros? Ou será que também eles investiram bastante e vão acabar tendo prejuízo? Entendido e visto um pouquinho o passado, pessoal, quanto que custou mais ou menos as Copas passadas, vamos realmente a outros dados bem interessantes para vocês. A grande pergunta que muitas pessoas se fazem e até mesmo o próprio país se questiona é o seguinte: será que vai valer a pena a gente sediar a Copa no nosso país e vamos ter lucro com isso? Os números dizem que não, muito das vezes ela não dá um lucro direto. Então eu tô falando para vocês que mais da metade dos países que já sediaram a Copa do Mundo nos seus respectivos países tiveram um grande prejuízo. Entretanto, uma pesquisa feita pela Universidade de Lausanne analisou todas as Copas do Mundo e Olimpíadas nos últimos 60 anos. Me desculpa se eu pronunciei errado, tá, o nome da universidade, mas o meu suíço não é um dos melhores. A questão é que a conclusão foi extremamente clara: os impactos econômicos, quando positivos, seja a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, raramente justificam os investimentos feitos para esses eventos. Vamos pegar um dos casos mais emblemáticos que nós temos. Japão e Coreia do Sul em 2002. Eles gastaram em torno de 7 bilhões de dólares e tiveram um lucro estimado de 2 bilhões de dólares. Então sim, eles tiveram um prejuízo mais do que o dobro do lucro que eles tiveram. Lucro, né? Já a África do Sul, em 2010, nós temos um prejuízo de 2,85 bilhões de dólares. O país esperava em torno de 500 mil turistas na Copa, porém eles acabaram recebendo menos da metade disso, em torno de 220 mil turistas na Copa. Já o Brasil, em 2014, eles gastaram em torno de 15 bilhões, como comentado, só que o prejuízo direto foi cerca de 240 milhões de dólares. Tudo que eu tô falando aqui dos valores para vocês são em dólares, tá? Para facilitar bastante a conta. É bem menor do que parece, porém a gente tem várias estruturas inutilizadas aqui no nosso país que realmente não servem para nada, continuam dando gastos, continuam dando prejuízo, fora as infraestruturas que ainda continuam incompletas. Já a Rússia, que é um dos nossos casos especiais em 2018, ela teve uma grande exceção, ela teve um lucro aproximado de 250 milhões de dólares, um dos casos mais positivos que nós temos na história. Já o Qatar 2022, eu nem preciso me alongar muito, porque nós estamos falando de um investimento matematicamente abissal, né? É impossível em um só evento lucrar mais do que 200 bilhões de dólares investidos, que foi o caso em si. Porém, aí começa uma questão muito importante que poucas pessoas percebem. O Qatar, ele não tratou a Copa como o maior investimento, mas sim como uma estratégia geopolítica. Eles investiram muito na imagem do país em si. Não teve um retorno direto, né, mas foi um investimento feito para longo prazo. Além disso, pessoal, mais uma vez são gastos estimados e também retornos estimados. Por quê? Porque é muito difícil de, por exemplo, a gente capturar, né, completamente os dados do turismo, por exemplo. A gente não consegue ver a questão total dos voos, da hotelaria, dos restaurantes, dos transportes, dos souvenirs, do entretenimento e também qualquer outro tipo de coisa que ocorre durante o evento Copa do Mundo. Porque assim, o dinheiro é real, né? As pessoas estão vendendo mais os seus restaurantes, com os eventos que fazem, com as propagandas, porém esse dinheiro ele é difícil de calcular porque a gente não sabe o que dele é novo. E quando eu digo novo, eu estou dizendo um dinheiro que está entrando realmente no país, não está passando de um estabelecimento para o outro, ou contratando um cartista, ou contratando mais funcionários. Porém, parte do consumo durante a Copa ele acaba sendo substituído por outras coisas. O que eu quero dizer? Eu posso colocar aqui em consideração que tem vários valores que a gente não consegue calcular, como eu comentei, a questão de hotelaria, restaurantes, eventos e etc. Porém, muitas pessoas que moram naqueles países ou estão em cidades sedes, por exemplo, que vão ocorrer os jogos, acabam gastando ou deixando de gastar, mais provável deixando de gastar,
por conta de provavelmente superlotações ou também cancelamento de eventos que ocorreriam na cidade. Então, sem Copa do Mundo, aqui na cidade ocorreria um evento de jazz, por exemplo, sei lá. Porém, por conta da Copa, não faz sentido fazer esse evento, porque tá todo mundo focado na Copa. Entende o que eu quero dizer? Então significa que por mais que a gente acabe recebendo dinheiro em uma ponta, algumas pessoas locais podem e chegam realmente a gastar menos em outra ponta. Para vocês terem uma noção, no Brasil em 2014, o Ministério do Turismo ele projetou uma coisa de 3,7 milhões de turistas e uma movimentação de 6,7 bilhões de reais, tá, durante o evento. Já na África do Sul, em 2010, a expectativa era de 500 mil turistas, né, como comentado. Bem, vieram menos da metade em relação a isso. Porque assim, a Copa agora, em 2026, as projeções são totalmente abissais. Eu tô falando entre 5 a 6 milhões de torcedores, com um impacto econômico estimado de 4,9 bilhões de dólares no produto global. Então, cerca de 30,5 bilhões correspondem só aos Estados Unidos. Então, obviamente, a gente está pensando que desses 4,9 bilhões projetados, né, de lucro, de receita, na verdade, nessa Copa, só 30, né, mais do que 2/3 praticamente, estão focados nos Estados Unidos. E uma coisa que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso é que esses números que eu comentei, de lucro, por exemplo, estimado, é que boa parte dessa expressiva, né, uma parte expressiva desse dinheiro comentado, ela nem vai diretamente para o país, mas sim para a FIFA, que é quem realmente ganha muito dinheiro na Copa do Mundo. Mas relaxem, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a FIFA depois. Entendido isso, pessoal, tem uma expressão que eu, particularmente, eu não conhecia e eu conheci estudando isso aqui para trazer para vocês. E olha que interessante, né, pessoal? Eu não conhecia essa expressão, mas eu preciso falar para vocês, caso você não saiba, como eu, vai ser algo muito interessante. É uma expressão que surgiu na cultura asiática e hoje é adotada pelo mundo dos esportes, os chamados elefantes brancos. Na cultura tailandesa antiga, um elefante branco ele era considerado sagrado e não podia trabalhar. O rei presente, ele dava a cortesões que caíram em desgraça porque custava uma fortuna manter o animal e era impossível de se livrar dele. É como se fosse um presente como um veneno, né? Quando ele recebia e a pessoa recebia isso e só tomava na cabeça porque só tinha gasto com isso. No esporte, ele virou um sinônimo perfeito, principalmente para o futebol quando a gente fala dos estádios. Estruturas construídas para eventos enormes que depois da Copa do Mundo acabam ficando vazios. Porém, elas continuam muito caras para se manter, não geram lucro, só dão prejuízo e são praticamente impossíveis de demolir, já que toda a rede nacional, todo o planeta viu aquilo sendo construído ao vivo na TV. Então, o elefante branco, a gente geralmente fala desses estádios enormes que acabam sendo inutilizados e não servem para nada e estão, infelizmente, pegando poeira. E eu tô falando isso para vocês, pessoal, porque assim, não é só aqui no Brasil que aconteceu, tá? Eu coloquei alguns estádios aí, algumas imagens bem famosas de estádios de futebol, mas lá na Grécia, em 2004, a maioria, né, de 22 estádios que foram construídos para os Jogos Olímpicos, 21 hoje estão abandonados e não servem para absolutamente nada. Na África do Sul, a mesma coisa, tem vários estádios lá da Copa do Mundo construídos, né, para sediar a Copa, que hoje não serve para absolutamente nada, tiveram um custo absurdo e infelizmente não trazem nenhum retorno. Já aqui no Brasil, o que aconteceu em 2014, depois da Copa, 4 estádios principais viraram verdadeiros elefantes brancos aqui para o nosso país. Estamos falando lá de Brasília, né, que teve um custo de 1,4 bilhão de reais, né, para ser construído, porém, ele chegou a ser usado até mesmo para um estacionamento de ônibus. Então, olha que situação do nosso país. O custo de operação por jogo ele ultrapassa mais de 80 mil reais, tanto que times locais preferem jogar em estádios menores e mais baratos do que um criado para a Copa do Mundo. Os outros casos são lá em Manaus, também a Arena da Amazônia, ou a Arena do Pantanal, em Cuiabá, e também a Arena de Dunas, em Natal. Juntos, esses elefantes brancos aqui no nosso país já somaram mais de 10 milhões de reais de custos e prejuízos logo após a Copa do Mundo no Brasil. Mas existem alguns exemplos positivos, como por exemplo a Alemanha em 2006, que em vez de basicamente o que ela fez para economizar bastante, em vez de ela construir do zero vários estádios, ela reformou estádios que já utilizavam, fazendo com que
gastassem menos para a construção, no caso, né, em vez de ser do zero é só uma reforma, e também depois da Copa do Mundo, os estádios ainda continuam sendo usados pelos principais times lá na Alemanha. Então vem aquela dúvida, se a Copa ela não dá lucro, ou pelo menos ela dá um prejuízo para a maioria dos países que cedia ela, então por que todo mundo luta para conseguir trazer a Copa para o seu país? A resposta está em algo que os economistas chamam de retorno intangível, mas na prática acaba sendo bem mais concreto isso. E tudo isso, pessoal, são por conta de 4 efeitos extremamente importantes durante uma Copa do Mundo. A primeira é a visibilidade global. Durante 30 dias eu estou falando que tem 3 bilhões de pessoas, pelo menos, assistindo os jogos no seu país. Não existe nenhuma mídia e nada que consiga puxar tanta atenção que nem uma Copa do Mundo. Segundo, a questão da aceleração da infraestrutura. Muitos países usam a Copa como desculpa para acelerar várias infraestruturas do país, seja metrô, aeroporto, portos, entre outras coisas públicas. O terceiro, a questão geopolítica. O Catar é o exemplo perfeito para esse tipo de coisa. E eu digo isso porque durante a Copa e depois, logo depois também, quando tinha finalizado, por baixo dos panos, vamos dizer assim, o Qatar Airlines ele patrocinou a Libertadores, o Qatar Sports Investments comprou o PSG em 2011, o governo do Qatar ele paga pela expansão da maior base militar americana no Oriente Médio e tudo isso construído na estreia da Copa. O quarto, o efeito Barcelona. Em 1992, os Jogos Olímpicos eles transformaram a Barcelona. A cidade usou o evento como uma alavanca de um projeto urbano de décadas. Hoje é uma das cidades mais visitadas do mundo, porém o retorno demorou de 20 a 30 anos para isso realmente se concretizar. Então será que vale a pena mesmo sediar a Copa do Mundo no seu país? Tudo isso depende qual é o objetivo principal do país. Se a gente olhar só pelo critério financeiro, a gente consegue ver nos inúmeros exemplos que a gente tem de que realmente não vale muito a pena, já que a maioria das Copas do Mundo o país acabou saindo no prejuízo. Já o critério de infraestrutura, isso pode ser um pouco mais interessante, já que as obras, se elas forem bem planejadas e tiverem um uso depois do torneio, o país pode sair ganhando bastante com a Copa do Mundo. Já se o critério for visibilidade, de longe a Copa do Mundo é o lugar certo, já que não existe nada no planeta onde consiga mais visibilidade do que os jogos. Pense o seguinte, a Copa é como se fosse um empréstimo. Você pega agora, torce para no final da história isso valer a pena e reza também para que no final você consiga utilizar ainda os estádios que você construiu, toda a infraestrutura que você colocou no país ainda seja utilizada para outros eventos. A Alemanha conseguiu entender isso, o Catar de certa forma também. Agora minha pergunta fica para vocês, será que o Brasil entendeu já como funciona isso ou a gente talvez cometa o mesmo erro caso a gente cedie mais uma Copa do Mundo aqui? Certo, pessoal? Com isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.